Prontinho. Então, já estamos gravando. Bom, hoje a ideia é que a gente fale um pouco sobre o cartão de crédito. Hoje de manhã a gente teve a possibilidade de fazer uma palestra no Centro Olímpico da Ceilândia e foi bem interessante porque falamos um pouquinho sobre o cartão de crédito, eu vi que surgiram muitas dúvidas, e se bem no curso mencionamos um pouco sobre ele, não entramos muito no detalhe, né? Então, a ideia é que hoje consigamos entrar dentro desse cartão e também identificar um pouco quando ele é um aliado e quando ele vira um vilão, né? Como que, de fato, uma ferramenta que podemos usar para ter eficiência financeira, e o importante é ter ele controlado para que ele não atrapalhe os nossos sonhos e se possibilite, né? Então, o que o cartão de crédito é basicamente dinheiro que tomamos emprestado do banco. É isso. Eu falo para o banco, me empresta aqui o dinheiro enquanto faço essa compra aqui, eu no final do mês, ou na data de vencimento da fatura, eu te pago, né? Tem uma descrição mais longa que aparece no Google mesmo, que é um empréstimo de curto prazo, né? Que te permite comprar agora e pagar depois, usando o limite aprovado pelo banco. Você não precisa pagar na hora, e aí você paga só na data de fechamento de vencimento da fatura, né? Esse pagamento pode ser à vista, pode ser parcelado, mas aí você pagaria com juros se o valor não fosse pago integralmente. Eu acho que todo mundo sabe isso na prática, mas eu gosto de simplesmente resumir numa frase, porque às vezes pensamos que é uma renda adicional. Ah, que bom te ver. Então, às vezes pensamos que é uma renda adicional, né? Quando, na verdade, é um empréstimo que estamos fazendo com o banco. Então, beleza. Dentro do... Esse aqui vai ser um pouco de teoria básica, mas às vezes é melhor falar o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, falava uma amiga minha. Então, as datas importantes são duas datas que precisamos sempre levar em consideração. Uma é a data de fechamento e a outra é a data de vencimento, que é quando eu faço o pagamento, né? Então, eu peguei aqui o exemplo de uma fatura de um cartão de crédito, e aqui ele fala justamente que a data de vencimento é o 5 de janeiro de 2026. Então, a pessoa tem que pagar esse cartão todo dia 5 de cada mês. E aí, quando ele fala período vigente, ele fala que tudo que entrou nessa fatura foi o que a pessoa comprou entre dia 28 de novembro e dia 29 de dezembro. Então, sempre é importante olhar para a data de corte do cartão, porque todas as compras que eu for fazer até a data de corte são as que, de fato, eu vou pagar na data de vencimento. E eu já vi no dia a dia muita confusão entre esses dois conceitos no momento de fazer o planejamento financeiro, né? Ou determinar quanto que eu vou gastar até esse cartão fechar. Então, por exemplo, essa pessoa daqui, todas as compras que a pessoa fez entre dia 30 de dezembro até 29 de janeiro, é o que essa pessoa vai pagar, na verdade, em fevereiro. Então, nem sempre nem sempre a gente paga no mesmo mês o que são no mesmo mês. Vai depender muito dessa data esse período que abrange o período de vigência, né? Lá na fatura também vai aparecer o limite total de cartão de crédito. Então, no caso desse pessoal aqui, ele tem liberado 10.900 para usar no cartão. E já vamos falar um pouquinho mais sobre esse limite. O limite, depois eu vou falar, mas eu falo agora também, o limite, ele não significa a renda que temos disponível.
ele não é também o valor que podemos pagar de fato no cartão. Ele simplesmente é um estudo que cada banco faz e ele vai aprovando para a gente, considerando vários fatores. Então, por exemplo, o seu nível de renda, o histórico de pagamentos de outros cartões de crédito, ou quanto você movimenta no mercado financeiro, pode ser também investimentos, que você tem aplicações, né? Então, ele vai considerando várias coisinhas. Assim, eu estava vendo se estava gravando de fato. Então, ele vai considerar várias coisas para decidir se aprova ou não o limite. Bem-vinda, Maria das Graças. Oi, obrigada. Tá bem? Cheguei atrasada, mas estou aqui. Tá bom, bem-vinda. Obrigada. Eu vou te mutar porque eu acho que está dando retorno, mas aí você pode ativar em qualquer Eu vou momento. desligar o microfone. Beleza, aí pode ativar em qualquer momento, tá? Então, beleza. O primeiro passo para a gente conseguir determinar se o cartão de crédito malhado é justamente olhar para o orçamento doméstico, né? Porque aí eu vou conseguir saber quanto que ele deveria fechar, o quanto que o valor saudável dele. E para explicar, antes de ir para o orçamento doméstico, sempre é bom considerar a composição das despesas que entram dentro do cartão. Então, eu gosto de criar duas categorias principalmente: as fixas, que são aqueles valores de recorrências, por exemplo, que eu sei que todo mês eles vão entrar. E, além disso, entra como fixas as parcelas que já foram feitas no cartão ou que estão previstas serem feitas, né? E a outra categoria são as despesas variáveis. Então, é o consumo à vista que você costuma fazer ao longo do mês. Então, quando ele vai ter um valor fixo, que nem, por exemplo, como se fosse dentro das despesas que a gente paga no débito, né? Então, sempre tem um aluguel, energia, água, celular, todas essas elas são fixas, e meio que não dá para fugir desse valor. Então, da mesma forma, no cartão de crédito, a gente tem essas despesas fixas, que mesmo querendo fugir delas, não dá para fugir, porque elas ou já temos cadastros assinaturas, ou também porque já fizemos no passado algumas parcelas. O que dá para controlar no mês a mês é justamente esse consumo variável. Então, uma das coisas que é muito interessante ver é, por exemplo, o seu cartão de crédito, ele está vindo alto, ou na sua percepção, ele está vindo alto, aí você tem que se perguntar, de fato, você está gastando tudo à vista no dia a dia, ou é porque quando começa o mês ele já vem alto. Então, eu acho muito importante ver isso, se perguntar e ver como diminuir essas despesas fixas, principalmente, porque aí você vai ter mais disponibilidade de dinheiro para usar ao longo do mês. E aí, para conseguir, então, falar um pouquinho dessa composição, eu quis trazer um exemplo. Eu trouxe uma planilha, mas não precisa se assustar com nada disso, tá? É simplesmente para colocar na prática como que se vê o planejamento, por exemplo, de um cartão de crédito, para descobrirmos se ele está dentro de um valor saudável ou não. Então, eu trouxe aqui, bem simplesinho, todos os dados são fictícios, né? Então, aí eu só fui ajustando para conseguir apresentar o conceito em si, né? Então, a gente tem aqui, eu coloquei aqui o cartão da Maria. Então, a Maria tem as recorrências, que são as assinaturas que ela faz. Então, vamos supor que a Maria é uma mulher solteira. Ela paga Netflix, ela cadastra o cartão lá na Netflix para cobrar, paga também a assinatura de YouTube e ela paga a faculdade de R$ 600 por mês. Então, ela sabe que todos os meses esses valores vão entrar ao longo do mês. Então, ela deveria olhar se de fato que dia que essas despesas entram para ela ir acompanhando se passou ou não passou do valor real que ela pode gastar, né? Além disso, a Maria
traz algumas parcelinhas do passado. Então, por exemplo, essa aqui é como se a gente estivesse olhando pelo menos 6 meses para frente e tentar planejar esse cartão, né? Então, por exemplo, ela fez talvez lá para novembro, outubro, ela fez uma parcela de R$ 59, quase 60, na verdade, que vai terminar lá para abril. E aqui, fez outra aqui, 2 de 8, então o que eu faço é simplesmente projetar para frente o valor dessa parcela, para ver quando que ela se acaba, né? E aí, recentemente, ela fez esses aqui, fez 3 novas parcelas no mês de janeiro, que vão refletir também nos próximos meses, de formas diferentes, né? E essa questão das despesas variáveis, é o valor que ela gasta, por exemplo, em supermercado, em transporte, pode ser em coisas vamos supor, Uber, o combustível, e ela gasta tudo por lá, né? Então, ela, transporte, gastos com farmácia, se precisar comprar algum medicamento, e também o que ela gasta com lazer. Então, esses valores aqui, eles foram calculados com uma média. Então, vamos supor, ela costuma fazer um mercado um pouco maior no início do mês, e ela gasta, vamos supor, uns R$ 300. E aí, nas outras semanas, ela deve guardar, então, os 300, ela projeta que vai gastar no cartão mais R$ 300 nas próximas 3 semanas. Então, é como se fosse R$ 100 para complementar de mercado por semana. Então, ela consegue estabelecer quanto é o valor mínimo de supermercado que ela precisa deixar, né? Aqui tem um transporte, então ela gasta R$ 200, ela faz o cálculo de quantas vezes vai, por exemplo, se for de Uber, quantas vezes usa Uber, ou também quanto usa em combustível, por exemplo. Farmácia, a mesma coisa, se tem algum medicamento que compra com recorrência, ou mesmo se ela sabe que todo mês tem alguma compra de farmácia que faz. E aí o lazer tem a ver, então, com quanto que ela seria o ideal dela gastar ao longo do seu mês para questões de desfrutar, né? Sair com amigos, enfim. Então, a gente vê aqui, quando somamos todas essas despesas projetadas, é como se o cartão dela fechasse no mês de janeiro em 2.500, fevereiro a mesma coisa, e março fecharia em 2.188. Quando vão terminando as parcelas, acaba que o valor do cartão vai ficando menor. Então, ela consegue, pelo menos, prever quanto que seria o consumo dela ao longo desses meses, e assim determinar quanto que o valor saudável do cartão de crédito dela. Então, por exemplo, se ela chegar no mês de janeiro e ver que gastou R$ 3.000, aí ela pode saber que provavelmente está gastando mais do que deveria, tá bom? E aqui eu fiz também outro exemplo com o João. E aí, no caso do João, eu só alterei algumas despesas, principalmente nas despesas variáveis, porque vamos supor que ele é casado e tem um filho. Então, provavelmente ele vai gastar mais com o supermercado, ele sabe que cada vez que vai no mercado, uma vez por semana, ele gasta uns R$ 300, com transporte ele gasta mais em combustível, de farmácia, como são 3 pessoas, aí ele costuma deixar um pouco mais de valor para medicamentos que possam precisar. E de lazer, como são 3 pessoas, então ele gastaria R$ 1.000. No caso dele, ele não paga faculdade, mas ele paga academia. E eu projetei aqui as mesmas parcelas, só para ver como que alterava o valor do cartão. Então, por exemplo, para o João, ele gastaria, então, uns 3.400 de cartão no mês de janeiro, e quando as parcelas terminarem, bom, aqui essa que é quase a última, o cartão dele deveria fechar em 3.000. Então, assim, o João também sabe que o cartão dele, o valor saudável seria por volta desses valores que estão aqui refletidos. Então, por exemplo, se ele gastar, vamos supor, 5.000, ele sabe, então, que está fazendo alguma coisa errada ou que precisa controlar, porque então já saiu do planejado inicialmente, né?
Se tiverem alguma dúvida, podem fazer, tá? Então, por que eu mostro isso daqui? É basicamente porque esse valor do cartão de crédito, ele precisa conversar com o orçamento total. E aqui eu fiz, bem simples também, mas é só para tentar trazer a lógica de que o cartão de crédito, ele precisa estar dentro do nosso planejamento financeiro, quando a gente senta ou para fazer as continhas de quanto então podemos gastar em cada uma das categorias. Por quê? Vamos supor que a Maria, a gente já viu que ela vai ter um mês que vai gastar 2.500. Então, se ela guarda R$ 200 todo mês, porque está guardando para o sobrinho dela, e ela paga de aluguel 1.000, água, energia, celular, internet e unha, que ela faz unha todo mês, ela paga 1.500 no total em todas essas despesas. Então, se o cartão fechar em 2.500, ela deveria, então, ganhar pelo menos uns R$ 4.000 para conseguir pagar todas essas despesas, guardar dinheiro e se programar financeiramente, né? Já no caso do João, no caso do João, ele, pelo menos, a gente aqui está errado, vai ser R$ 3.500. Então, por exemplo, se ele viu que dentro do seu planejamento do cartão de crédito, o cartão de crédito fecha em 3.500 e tem essas outras despesas aqui, então o João deveria saber que pelo menos ele precisa ganhar de 6.200 reais para conseguir pagar as suas despesas e pagar o cartão de crédito saudável para a realidade dele. Então, por exemplo, se ele recebe uma renda de 5.000, então o João já sabe que está extrapolando do valor do salário ao total de despesas, né? Então, aí ele teria que fazer algum tipo de corte, aí ele já começaria a olhar, por exemplo, onde que daria para reduzir um cartão de crédito para conseguir se encaixar dentro do salário. Então, esse exercício aqui é bem prático e intuitivo, e aí o interessante seria que vocês também fizessem quanto que seu cartão de crédito deveria fechar de forma saudável. E, por exemplo, nos próximos 6 meses, quanto que vocês gastaria no cartão de crédito, e esse valor deveriam comparar, então, com a sua renda e o total de despesas fixas que pagam todo mês. Porque aí, às vezes, eu já vi muitos casos que a pessoa fica pagando cartão de crédito, e às vezes nem tem, na verdade, como pagar ele. E aí fica uma bola de neve, né? Gasta mais no cartão, ou tem que parcelar o próprio cartão, e aí acaba entrando nessa bola de neve que parece que nunca sai dela, porque, de fato, quando vamos olhar o quanto que a pessoa recebe de salário, de fato, não dá para pagar tudo, né? Então, é bom ir fazendo esse exercício para vocês determinarem quanto que o valor saudável desse seu cartão de crédito e como ele conversa com o orçamento, beleza? E aqui a pergunta é, quanto você consegue de fato pagar por mês? Então, às vezes, porque eu falei lá atrás, né? O banco, ele autoriza um limite para você usar, mas nem sempre é o valor de fato que você tem disponível para gastar. Vamos supor, para a pessoa desse exemplo aqui, vamos supor que seja o João, né? Então, o banco liberou para ele 10.900 de crédito, né? Então, vamos supor que ele, eu não sei, use no primeiro mês 6.000 desses 10.900, né? Então, o cartão dele vem por 6.000. Só que, se ele vier por 6.000, a gente já vê que ele não vai conseguir pagar o cartão. Então, a maioria das vezes, o limite total de cartão de crédito, ele não é o valor que temos disponível para gastar, assim, para gastar sim, mas não para pagar, né? Sua renda mensal também é diferente do valor disponível para gastar. Por quê? Tem muitas pessoas que pensam que, vamos supor, ganham R$ 5.000.
E aí, às vezes pensamos que se eu ganho 5 mil, então o meu cartão de crédito pode vir por esse valor, mas na verdade que não. Por quê? Porque além do cartão de crédito, existem as outras despesas fixas que precisam serem consideradas. Então, o aluguel, a conta de celular, às vezes até fazer o cabelo, fazer as unhas, tudo isso entra dentro das despesas que para pagar. E às vezes pegamos o salário, eu já vi muitos casos também, que a pessoa pega o salário, recebe o salário e já para pagar tudo no cartão. Então, se você faz isso, aí já é um alerta que você precisa considerar, porque isso significa então que simplesmente o cartão não está sendo bem usado da forma correta, tá bom? Alguma dúvida? O importante daqui, então, seria definir qual o valor saudável para seu orçamento. Depois, mais para frente, vamos falar sobre um pouquinho sobre o programa de milhas, pontos, cartão de crédito, uma breve introdução. Mas é importante saber, antes de selecionar, então, qual cartão usar, você precisa saber quanto que, de fato, podemos gastar nele e para que eu vou gastar nele, tá bom? Então, quando que ele é um aliado para a nossa vida, né? Quando eu consigo usar um cartão de crédito para centralizar os gastos, porque isso me permite estar organizado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muitos cartões de crédito, o indicado seria que você começasse a reduzir esse número progressivamente, até chegar em um, no máximo em dois, sabe? Por quê? Porque isso vai te permitir ter muita mais clareza de quanto que são os seus gastos e, de fato, estar mais organizado. Quanto que ele também é um aliado, quando você usa ele para ganhar um prazo, mas você tem uma renda previsível. Então, por exemplo, eu sei que eu vou fazer uma viagem em dezembro e eu sei que eu tenho todo mês meu salário, vamos supor, eu sou concursada. Então, como eu sou concursada, eu sei que todo mês eu vou receber meu salário. Ou eu sou CLT e se qualquer coisa acontecer, eu tenho lá minha reserva de emergência, ou enfim, caso ficar desempregado, eu tenho os benefícios de desemprego mesmo, né? Então, por exemplo, no caso, eu sei que eu vou fazer uma viagem em dezembro, então desde agora eu posso comprar as passagens lá por junho, mais ou menos, comprar elas de forma parcelada, mais certinho, planejado, né? Para ser, então, para ganhar esse prazo, beleza? Ele também é um aliado quando usamos para parcelar excepcionalmente, e não como regra, né? Se você está usando cartão, por exemplo, para comprar supermercado parcelado, ou às vezes, se não uma compra, tipo, muito grande, que dure para 2 meses, por exemplo, você compra parcelado, aí já é um sinal de alerta, né? Ou, por exemplo, combustível também, parcelar combustível, porque são despesas que você vai fazendo todo mês. E aí, se você está tendo que parcelar as compras para conseguir entrar dentro do seu orçamento e dentro da sua renda, isso significa, então, que provavelmente você está fazendo um uso indevido do cartão. E também ele é um aliado quando vocês conseguem usar para obter benefícios reais, como cashback, por exemplo, de um valor do cartão, você recebe de reembolso certa porcentagem do que você usou, né? E as milhas, que já já a gente vai explicar, mas também dá para são pontuações que você usa para depois trocar por outras coisas, né? No caso de milha, seria por passagem, são coisas relacionadas à viagem. E ele é um aliado quando você usa esses benefícios e não gera uma despesa adicional anormal do seu orçamento, beleza? Esses aqui são duas alertas que eu acho interessante falar, que é, pelo menos uma vez por semana, olhar a fatura do cartão. Eu já conheço muitas pessoas que só olham no momento de fazer o pagamento. E, às vezes, isso é ruim, porque
às vezes pode ser que entrou alguma compra que você nem fez, porque você não consegue identificar, só que quando você foi perceber, já passou um bom tempo. Assim, ainda dá para reclamar, ainda dá para entrar em contato com o banco, mas é bom ir acompanhando. Além de que você vai se atualizando de quanto que ainda tem disponível para usar até você chegar nesse valor que você determinou que ele deveria fechar. E também a segunda alerta é se você esquece de pagar com frequência, esqueceu de pagar o cartão de crédito, você acaba pagando multa, os juros, então você pode ou colocar um alarme, ou também autorizar o débito automático do valor total do cartão, e aí só ter o dinheiro, só ter o dinheiro para essa fatura, então você paga. Isso aqui parece até besteira, mas funciona demais, porque tem várias pessoas que esquecem mesmo de pagar. Então, às vezes, botar o alarme ou já deixar o débito automático pode ajudar a economizar esses valores pagos que pagariam juros, né? Ou em multas por atraso. E aí vem, então, quando já começa a virar um pouco vilão, né? Então, e quando não consigo pagar o valor da fatura. Então, vocês vão ver dentro de cada cartão de crédito, eles vão apresentar as diversas formas que você tem para pagar o cartão. Ele já vem de forma automática, então, se vocês consultarem, lá eles vão falar sobre a opção de você pagar integralmente o valor, ou que você pode pagar o mínimo do cartão, ou pode também fazer o pagamento parcelado. Com cada uma das opções, é preciso olhar qual que é a mais vantajosa para você, né? Então, eu trouxe aqui também esse exemplo dessa fatura, da mesma que eu mostrei na anterior. Então, por exemplo, a fatura dessa pessoa fechou em 1.492. E aí, esse aqui, no caso, é o Nubank, eu acho que é uma das que apresenta melhor as formas de pagamento e as condições, né? Eu já vi muita pessoa falar que juros abusivos, que nunca foi avisado de quanto que seria a multa, os juros a pagar, mas, na verdade, o banco, ele sempre apresenta ele sempre avisa a pessoa de quanto que será cobrado, só que a gente não para revisar com calma, né? Mas sempre dentro dos cartões de crédito, eles já estão falando para você como que você pode pagar, quanto que seriam as parcelas, como pode você chegar a negociar com eles e quanto eles te cobrariam de juros. Então, por exemplo, esse daqui do Nubank, eles falam aqui, a primeira opção é pagar o valor total da fatura, né? E, obviamente, sempre vai ser a melhor escolha porque você não paga juros. Mas se ele fala aqui que você pode também parcelar a sua fatura, então, essa opção é para a pessoa que sabe que nos próximos dias não vai ter o valor suficiente para completar todo o valor do pagamento da fatura. Então, ele já apresenta aqui quais opções a pessoa tem. Então, nessa proposta aqui, ele fala, você pode parcelar em 3 vezes, ou você pode parcelar em 6 meses. E ele apresenta claramente quanto que você pagaria no total. Então, por exemplo, a fatura que era de 1.492, se você parcelar em 3 vezes, vai acabar pagando 1.821. E se parcelar em 6, vai terminar pagando 2.099. Aí, se você optar por alguma dessas opções, ele fala quanto que então precisaria ser o valor da entrada. Então, você faz o pagamento, nesse caso aqui, de 223, e aí seleciona então em quantas vezes vai querer parcelar, né? E aqui fica estabelecido, então, quanto que seria o valor total da parcela. Então, ele vai explicando, se você parcelar em 3, o total vai ser 500, a parcela por 3 meses vai ser 532,70, e aqui você pagaria 312,53. E ele fala claramente quanto o valor total que você vai pagar em juros, e fala a porcentagem. Então, nesse caso aqui, ele cobra 12,82% ao mês.
eu acho que de todos os bancos, quando a gente parcela a fatura, o Nubank é um dos que tem maior valor de juros, né? E além do valor de juros, sempre pagamos um valor do IOF, que é um imposto que se paga sobre as transferências financeiras, as operações financeiras. E o 7, que é o efetivo total. Eita, que tá passando uma moto aqui. O custo efetivo total é basicamente tudo, eles cobram taxas administrativas, né? Então, ele fala aqui quanto que você de fato vai pagar na real, né? Então, essa opção de parcelar a fatura é quando simplesmente você não tem o dinheiro total para pagar nos próximos dias, por exemplo. E aí depois ele vai dar a opção, então, para quem só precisa de uns dias, sabe? Aí ele fala, então paga o valor mínimo, por enquanto, e nos próximos dias, você entra no rotativo, né? E nos próximos dias você termina de fazer o pagamento total, e aí a gente vai te cobrar, então, o valor de juros. Então, essa opção daqui, ela, ele fala claramente, no Nubank principalmente, ele fala com muita clareza tudo que ele vai te cobrar, se você não pagar direitinho, né? Então, ele fala quanto que você pagaria de juros de IOF, e, enfim, quanto que seria o valor mínimo e quanto, então, depois você teria que pagar nos próximos dias, né? E aqui eles menos indicam, né, que é pagar menos que o valor mínimo e deixar a fatura atrasar. Então, isso aqui basicamente seria deixar estourar o cartão, né? Agora, o que vai ser interessante é que, por exemplo, no orçamento que a gente meio que simulou agora, ver se de fato essa parcela para os próximos meses caberia dentro do seu orçamento, porque aí você consegue determinar qual que então é a melhor opção, se pagar o mínimo, se pagar parcelado, no caso de atrasar, né, de não ter todo o dinheiro suficiente para pagar a fatura integral. De novo, a melhor opção sempre vai ser pagar tudo por inteiro, e para isso a gente precisa, então, desse controle financeiro, para não se perder no caminho, né? E aqui eu quis trazer também uma fotinha só de outro tipo de cartão, aí no caso é do Banco do Brasil, do BB, né? Que ele explica, né, que se você fazer o pagamento mínimo, quanto que seria o valor total de juros, então aqui se dá para ver, dá 10,40%, mais o valor do custo efetivo total, o quanto que você de fato paga, né? Então, por exemplo, no Nubank era 12,82, se não me engano. Aqui nesse daqui, ele pagaria 10,40, então os juros são um pouquinho menores, né? E ele também fala que esse cartão aqui, ele era mais alto, portanto, esses valores estão bem mais altos, né? Mas ele vai explicando, então cada cartão ele vai explicando, mas é importante saber que todo se explica. Então, se você não vai conseguir pagar ele por inteiro, então dá uma olhadinha direitinho em quais são as condições que o banco está te falando que ele vai fazer. Porque, por exemplo, se entrar em algum processo, alguma ação judicial, o que for, eu já vi muitas pessoas falando, eu nunca fui informada, são juros abusivos, mas o banco vai ter como responder de que eles te avisou. Quando você contratou o serviço e, enfim, fez as compras, ele já estava te avisando que você pagaria esses valores, tá bom? E o que aconteceria se você atrasar. E, às vezes, vale a pena também, algumas vezes, as propostas que trazem dentro do cartão, elas às vezes não são boas para o nosso orçamento. Então, aí sempre vale a pena ligar para a central de relacionamento para ver se consegue fazer outro tipo de negociação que caiba dentro do seu orçamento. E antes de fazer qualquer tipo de negociação, é importantíssimo olhar para o orçamento, porque vai que você assuma um valor de parcela que você, na verdade, não pode assumir, tá bom? E aí, já para ir encerrando também, eu queria
fazer uma breve introdução à questão de programa de pontos e milhas, porque eles pode ser um aliado ou também pode virar um vilão, dependendo de como a gente use, né? Então, o programa de pontos ou milhas, na verdade, isso sempre vão ser pontos, porque você, quando faz as compras, você vai acumulando pontos, e quando você passa esses pontos para, ou você faz compras dentro de programas de companhias aéreas, aí você está acumulando milhas. Então, inclusive, eu coloquei aqui, quando você faz em bancos ou em instituições financeiras, você, na verdade, está acumulando pontos. Quando você faz em companhias aéreas, você acumula milhas. E o que são esses pontos e milhas? Basicamente, são um programa de sistema de fidelização do cliente, né? Então, eles criam... eles te dão pontos para você fazer gastos ou compras com eles, né? Eles podem ser trocáveis por passagens, por produtos ou por serviços, e cada banco tem seu próprio programa. Então, o banco tem alguns que tem a Livelo é uma das mais famosas, tem a Esfera, o Esfera é do Banco Santander, o Atomos é, por exemplo, do Banco C6, que é digital, né? E as companhias aéreas, eles também têm seus próprios programas, que então seria a Smiles, a Latam Paz e a Azul. Então, dentro de cada um, é possível fazer pontuar, né? E aí eu queria só dar também uma breve introdução, porque eu já tenho escutado muito que as pessoas pensam que quando a gente fala sobre pontos ou milhas, é sobre ir gastar mais, mas na verdade não. Como que a gente faz uso consciente desses programas de fidelidade? É basicamente você saber quanto que é seu gasto dentro do cartão e fazer as compras que você faz normalmente, fazer através, por exemplo, vamos por aqui da Livelo, você faz através dos links da Livelo para você conseguir pontuar mais. Então, aqui eu trouxe até um exemplo bem simplesinho, você pode entrar lá em livelo.com.br e aí ele vai abrir o site deles, né? Ele vai mostrar aqui como que você pode trocar os pontos, como que você junta pontos, e aqui, principalmente, o juntar pontos, vocês podem, então, por exemplo, entrar nos sites parceiros. Então, vamos supor, você sabe que todo mês você precisa comprar papel higiênico para casa. Você compra no mercado. Mas se você comprar, por exemplo, oi, Antônia, bem-vinda. Oi, tô tentando Tá aqui boa? entrar, mulher. Agora que meu filho chegou e me explicou como é que faz. Ah, tá bom. Está quase acabando, tá? Mas Pois é. mesmo assim, ela vai ficar gravada para você consultar, tá bom? Tá, depois eu vejo. Tá bom. Aí a gente está falando um pouquinho sobre como, então, aproveitar os programas de fidelidade para conseguir pontuar mais no cartão de crédito, né? Então, aí dá para entrar no site e, por exemplo, você sabe que todo mês compra papel higiênico ou que compra amaciante. Então, você pode comprar pelos sites dos parceiros, então, vamos supor, na Amazon. Ou se você costuma comprar algumas coisas pela Amazon, né? Então, aí você entra por esse site e faz a mesma compra, só que faz por aqui. Então, hoje, por exemplo, especificamente hoje, todas as compras que são feitas na Amazon, tá vendo quem que fala? Então, hoje principalmente tem uma promoção, uma oferta, né? Que por cada real que você faz de compra, você vai acumular 4 pontos. Então, quando você vai acumulando pontos, depois esses pontos você pode trocar por vários benefícios. Então, às vezes você pode fazer pagamentos, por exemplo, em farmácias ou em outros estabelecimentos com esses pontos. Então, acaba que esses pontos viram dinheiro, né? Dá também, às vezes, para trocar por dinheiro mesmo dentro da conta, ou também esses pontos podem ser enviados para companhias aéreas para você comprar passagens aéreas com esses pontos. Então, dá para aproveitar isso. Hoje, por exemplo, quem comprar na Amazon através da Livelo vai ganhar 4 pontos. O normal é por cada real você ganha 1 ponto. Hoje está
4 vezes. Então, hoje seria um bom dia para comprar, se fizer sentido no seu orçamento, sabe? Tipo, se você está precisando de comprar X coisa, aí você compraria porque está precisando, mas você perderia dinheiro se você vai fazer uma compra só para ganhar pontos, sabe? Então, o importante vai ser sempre olhar para isso. Pode Oi? comprar no qualquer cartão? Com qualquer cartão? Sim, pode comprar com qualquer cartão. Então, é importante você, dá para criar aqui a continha dentro desse site, né? Que aí você faz a compra. Então, por exemplo, ele fala aqui que se você comprar hoje na Amazon, vai ganhar 4 pontos. Então, você vem aqui em juntar pontos, sites parceiros, e aí faz o acesso na Amazon. E aí você entra nesse link e faz a compra. Aí tem que estar logado, né? Porque aí ele loga com o seu CPF e aí ele já te leva e você faz a compra normal, só que você entrou por esse link daqui. Então, essa é o que tem muitas pessoas, inclusive na internet, que explicam mais como usar e tudo. Mas o importante sempre é que você faça compras que faz sentido para seu orçamento. Senão, estaria só perdendo, jogando dinheiro no lixo, né? Então, esses dos sites que é super indicado para conseguir usar como benefício do cartão, né? Agora, tem também outro site que é, por exemplo, como que eu sei, então, qual cartão funciona para mim? Então, o primeiro passo, o que a gente já tinha falado, sobre você precisa determinar quanto que é o valor saudável do seu cartão. Então, a gente já viu o exemplo da Maria e do João. Então, no caso, a Maria, ela poderia gastar até 2.500 no cartão, e isso seria tranquilo para o orçamento dela. Agora, o João, o valor do cartão do João seria 3.500. Então, com essa informação, ele pode ir nesse outro site. O nome dele, é só colocar também no Google Melhores Cartões, que ele vai abrir esse site aqui, que ele permite você identificar qual cartão é bom para cada pessoa, né? O importante é que você já venha pesquisando, sabendo quanto que de fato é o valor do seu saudável do seu cartão, tá? Então, ele vai dividir aqui, tipo, por bandeira, se você prefere Mastercard, Visa, American Express ou Aéreo, né? Você também pode selecionar por banco para ver esse seu banco, quais cartões o seu banco tem e quais os benefícios que ele te daria. Ou você pode também colocar isso aqui, o nome disso é segmento, né? Então, cartões de entrada são aqueles que são a menos de 4.000, se não me engano. Intermediários são para aquele tipo de cartão que vai entre 4 a uns 10.000. E os de alta renda são para cartões que as pessoas gastam, não sei, acima de 35.000 por mês, sabe? Então, cada um deles, vocês conseguem saber como obter esses cartões, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um cartão de entrada. Então, ó, se eu coloco aqui cartão de entrada, ele fala, você pode ter esse rico Visa Infinity, que ele vai te dar de 0 a 1% de cashback sobre as compras que você faz, mas ele vai te dar acesso às salas VIP. Então, ele fala, aqui ele vai falar quais são os benefícios, mas aqui ele vai falar quais são as possíveis coisas que você precisa ter ou fazer para ter acesso a esse cartão, tá bom? Nesse caso daqui, quer perguntar alguma coisa? Mas, por exemplo, se eu comprava por 2.000, esse valor tem que ser à vista ou eles dividem? Não, esses valores são compras que você faz no cartão à vista e que tem a capacidade para pagar todo mês. Sabe? Outra coisa, por exemplo, o cartão do banco. Sim. De acordo com o banco que você tem a conta feita, né? Tipo, Nubank, ou Sim. Inter, ou qualquer um outro. Sim. E esse desconto que eles dão no dia que, por exemplo, hoje, se eu for fazer compra, eles dão um desconto por eu estar entrando nesse link.
E se a pessoa tiver CNPJ, eles ainda dão desconto além desse desconto aí? Ah, tá. O que a gente estava falando agora, na verdade, não são descontos. Não são descontos, é um programa de benefícios no qual por você fazer as compras, eles vão te dando pontos que você pode acumular para fazer troca por outras coisas, sabe? Então, são estratégias que eles usam, eles não são descontos, são meio que prêmios. Prêmios por você usar o cartão, sabe? Então, essa estratégia pode ser ou beneficiosa ou pode trazer mal para, dependendo como a gente use, né? Porque, então, por exemplo, se você usa mais do que deveria, porque, vamos supor, você, de fato, você tem só 2.000 para gastar no cartão de crédito, e você fica comprando para ter os benefícios, aí, na verdade, você está se endividando, ou está jogando dinheiro no lixo, entendeu? Porque o benefício não compensa o custo real dessa compra que você fez, entendeu? Então, essa parte aqui agora é, por exemplo, então, qual cartão eu posso ter? Ou, por exemplo, se você quiser consultar quais benefícios o seu cartão pode te dar, certo? Então, por exemplo, a maioria de cartões, que, na verdade, porque tem agora muito vídeo, né, com seu cartão de crédito, você pode ter acesso às salas VIP, então, é só gastar X valor lá todo mês, né? Então, por exemplo, tem um Visa que a XP dá, por exemplo, mas para você ter acesso a esse, você deve ter um valor de investimento, e além do valor de investimento, você precisa ter pelo menos uns 4.000 reais de consumo no cartão. Então, aí a gente já começa a ver, entendeu? Então, para cada pessoa, a gente precisa entender o contexto geral, né? Então, por exemplo, nesse site aqui, eu acho que a gente vai fazer outra mentoria para explicar um pouco mais sobre como funcionam esses benefícios, né? Mas eu quis trazer hoje, assim, um breve resumo para começar já a falar sobre, porque o assunto é o cartão de crédito, né? E hoje a gente vê muito que muitas pessoas vão fazendo muitas compras a mais do que de fato podem, porque eles ficam pensando que vão ganhar pontos, ou que vão ganhar viagens, ou que vão ganhar um monte de coisa, quando, na verdade, às vezes pode até atrapalhar o dia a dia, sabe? Então, hoje é mais para trazer esse alerta de existe sim a possibilidade, mas a gente precisa ter bastante clareza de quais benefícios eu, de fato, posso usufruir sem eu me prejudicar, né? Então, nesse site aqui dá para consultar, vocês podem pesquisar pelo banco de vocês, eu uso, vamos supor, o Nubank. Ó, o Nubank não tem nenhum, na verdade, ele tem só aqui esse ultravioleta, né? Então, ele fala, ó, se você tem um ultravioleta Mastercard Black, só que você paga uma anuidade de R$ 1.000. Aí, o que isso te dá? Ele te dá acesso para salas VIP. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que nem viaja, você vai pagar R$ 1.000 à toa, porque você nem viaja, entendeu? Ou você nem vai 4 vezes por ano numa sala VIP. Então, você estaria jogando dinheiro fora. Agora, se você é uma pessoa que costuma viajar com muita frequência e daria para você usar essas salas, então aí talvez valha a pena, dependendo do valor da sua fatura, né? Tá bom. Aí, por exemplo, a pessoa, aqui ele fala, você paga uma anuidade de 1.068, mas também, se você tiver gastos acima de 8.000 por mês, ou você tem 50.000 investimentos, você não paga essa anuidade, porque você todo mês gasta mais de 8.000 por lá. Então, por exemplo, você tem que entender se de fato esses 8.000 você teria para pagar, tipo, o seu consumo de cartão, é isso que é um valor saudável para seu orçamento. Tá bom? Então, é super, super importante isso. Porque a galera, às vezes, fica pagando
por exemplo, anuidade para conseguir esses pontos, esses benefícios, mas às vezes nem viaja, ou às vezes nem é o valor suficiente para conseguir trocar por outras coisas, entendeu? Então, isso aqui, eu acho que esse site pode ajudar muito nessa comparação. Tem de vários bancos, então cada um pode consultar, né, quais cartões a pessoa tem, quais benefícios que cada um tem, e também como ter acesso a eles, beleza? E aí, o importante, então, os pontos realmente valem a pena quando você paga a fatura de forma integral, porque ela entra dentro do valor que seu salário permite pagar. Ele vale a pena quando você usa o cartão para gastos que já existiriam. Então, eu sei que todo mês eu preciso comprar um amaciante. Então, eu vou comprar lá pelo cartão, porque eu sei que por lá eu vou pontuar, sabe? Mas, então, são para despesas que você, de fato, realizaria, não porque você só quer ir atrás dos pontos, tá? Também vale a pena quando você tem a renda previsível, você sabe que vai conseguir pagar o cartão integral, a fatura do cartão integralmente, e também quando você consegue acompanhar a validade dos pontos, porque tem alguns pontos que eles vencem com um prazo, vamos supor, de 1 ano, 3 anos. Então, se você fica acumulando e não usa, aí também não valeria a pena. Dá para trocar por dinheiro, vai dar para trocar por viagens, enfim, por passagens aéreas. Então, o importante é acompanhar, e, de novo, o importante é gastar só com coisas que fazem sentido para o seu orçamento, não só ficar gastando por lá, tá? Quais são os sinais de alerta? Em relação à questão dos pontos, né? Se você compra algo só para não perder ponto, ou se você troca milhas por produtos superfaturados, ou se você paga uma anuidade muito alta, achando que isso vai pagar se vai pagar com os pontos que você conseguir acumular, ou você parcela compras para conseguir obter os pontos, ou também ou você gasta demais para atingir categoria VIP, ou porque eles vão te trazer algum tipo de status ou reconhecimento, tá? Então, acho que depois a gente pode continuar falando um pouco mais sobre esse programa de pontos, de milhas, como usar, mas hoje a gente queria trazer bem simplesinho, para ter uma ideia, ter uma noção de quanto que o cartão ele é um aliado, mas também quanto que ele virá um vilão, e o mais importante, como calcular, então, o valor um valor saudável do cartão de crédito, beleza? Então, é isso. Obrigada. Nada por nada. Depois eu vejo eu entro lá para me ver a aula do começo. Perfeito, tá bom. Eu não consegui acessar, e agora que meu menino chegou do serviço e foi para mim. Tá bom. Eu vou compartilhar lá o link da gravação, tá bom? Então é isso, gente. Bom vê-los. Eu acho que o Matos já vai estar de retorno na próxima segunda-feira também, que ele vem com toda a sua energia, tá bom? Tá bom. Então é isso. Um abraço para vocês, e qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente está à disposição, ok? Um abraço. Obrigada, Dinei. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Tchau, tchau.